Você tem um minuto? Pare o que você estiver fazendo agora. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vocês lembram do verso que eu apresentei para vocês de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Eu não tinha prestado atenção ainda. O verso de número 13 do capítulo 7 de 2 Crônicas, o verso 13, está narrando que a ira de Deus se acendeu sobre a nação e que Deus vira ao seu povo e diz ao seu povo para que cada um deles entrem dentro de suas casas, porque a ira do Senhor se acendeu. Nós estamos vivendo uma permissão de Deus, sem sombra de dúvidas, porque Deus não perdeu o controle nunca. Nós estamos vivendo a permissão de Deus. Mas o verso 14 que eu apresentei para vocês, que está na palavra de Deus, eu quero que você grave isso aqui dentro do seu coração. E se o meu povo, depois que Deus mandou, a ira do Senhor se acendeu sobre a nação, no 2 Crônicas 7, 14, 13, a Bíblia diz que a ira de Deus se acende, Deus manda o povo entrar em suas casas para poder ter a proteção para que a ira do Senhor não chegue até eles, e o próprio Deus, no verso 14, diz: e se o meu povo, meu, sentimento de posse, ele diz, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ele podia dizer, levantar um clamor, levantar uma oração, mas ele diz não, ele diz se humilhar. A palavra se humilhar quer dizer reconhecer que eu sou dependente de Deus, independentemente de qualquer situação. Deixa eu dizer uma coisa. Há 2 anos, o Carnaval do Rio de Janeiro vem apresentado o quê? Vem contracenando cenas que louvam e exaltam ao inferno, a Satanás. E nesses últimos 2 anos apresentaram uma peça no Carnaval do Rio de Janeiro. E qual era o tipo de peça? Que Satanás estava espancando a Jesus. Aí eu pergunto, quem é o Deus dessa nação? Porque a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que Deus quer do Brasil nesse momento? Por que essa praga, essa permissão, esse vírus, por que Deus permitiu entrar dentro do nosso país? Porque Deus quer que todos nós venhamos nos humilhar e reconhecer que precisamos de Deus. A Bíblia diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e depois orar, primeiro se humilhar, reconhecer que precisa de mim, não bater no peito e dizer que você é dono da sua própria vida. O Deus dessa nação tem um nome, e o Deus dessa nação é Jesus. É Jesus que é o Deus desse país. O Evangelho entrou no Brasil pela minha cidade. Eu tenho autoridade dada por Deus para falar o que eu vou profetizar aqui. Nós precisamos voltar. Se Deus escolheu a minha cidade, Belém do Pará, para que a palavra de Deus entrasse no Brasil, eu me vejo na autoridade de profetizar que nós precisamos voltar. Voltar a Deus, voltar aos nossos princípios e reconhecer que precisamos de Deus. E que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer que precisa de mim, que precisa de Deus, mergulhar nesse rio, mergulhar na presença de Deus, dobrar os seus joelhos, se arrepender, se reconhecer os seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está doente. E o único jeito de Deus enviar esse sarar sobre a nação, sobre o mundo, sobre o Brasil, é nós nos prostrando e reconhecendo que o Deus dessa nação é Cristo, é Salvador. Esses últimos 2 anos, o Carnaval do Rio de Janeiro vem apresentando cenas que vem confrontando e tocando no Filho de Deus. Nós precisamos também relembrar isso. Essa nação precisa consertar o altar que está quebrado.
E nós precisamos voltar a Deus. Reconhecer que precisamos de Deus, nos humilhar. E assim, quando nós nos humilharmos a Deus, nos prostrarmos a Deus, a cura vai chegar. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela procurou saúde. Ela procurou saúde em todos os médicos de sua região. Por que não encontrou, pastor? Sabe por que não encontrou? Porque o único que podia sarar a doença que aquela mulher tinha era Jesus. E quando ela chega no local onde Jesus está, o que diz a Bíblia? Ela coloca um propósito em seu coração, dizendo: se eu apenas tocar na orla dos pés do vestido dele, eu serei curada. Ela estava dizendo: eu vou descer, eu vou me humilhar, porque eu não sou nada se não for ele, sem ele. Eu vou me humilhar aos pés dele, para que haja um sarar sobre mim. Vamos nos humilhar. Porque na nossa humilhação, aos pés do Senhor Jesus, haverá um sarar sobre o mundo, sobre o nosso país e sobre a nossa nação. O Brasil precisa se ajoelhar, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Humilhação aos pés do Senhor, e ele sarará essa terra.